começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Mais uma vez conosco o nosso querido irmão Jaider Rodrigues, que veio aqui esclarecer para nós sobre a doença do pânico. Tudo bem, Jaider? Tudo bem, Marcelo. Jaider, o pânico significa um pavor violento e repetitivo. O que é a doença do pânico? Os termos síndrome do pânico e transtorno do pânico são equivalentes a ela? O transtorno do pânico é uma nosologia descrita recentemente. O que é nosologia? Nosologia é uma enfermidade onde você tem as origens, tem o desenvolvimento, que tem o tratamento e tem o prognóstico. Né? Ok, prossiga, desculpa interromper. Recentemente. O nome pânico vem da mitologia, onde se dizia que uma mistura de homem com animal, o deus Pan, ele, quando aparecia para os camponeses, era presságio de que o indivíduo iria morrer. Então ele era um deus do agouro, vamos dizer assim, e criava o pânico na população ou naquela pessoa para a qual ele aparecia. Daí o nome pânico. Bom, o transtorno do pânico, ele não é necessariamente semelhante ou igual, vamos dizer, semelhante sim, igual o ataque de pânico. O ataque de pânico, ele pode acontecer diante de uma situação emergencial. Por exemplo, você está viajando de avião, então você dentro do avião, diante de uma turbulência, você pode ter uma crise de pânico, sem ser transtorno do pânico. Diante de uma situação estressante, você pode ter um ataque de pânico sem que isso seja um transtorno do pânico. O transtorno do pânico é diferente em alguns aspectos. Por exemplo, para nós darmos o diagnóstico de transtorno do pânico, ele tem que ser repetitivo, ele tem que apresentar-se sem uma causa externa clara. Você pode estar dançando, pode estar numa festa, pode estar no Mineirão, como pode estar orando, e o transtorno vem sem uma correspondência externa. Geralmente, o ataque de pânico, ele tem uma correspondência externa. O transtorno do pânico não é? Então, o transtorno do pânico, ele ultimamente, né, tem crescido muito na população. E isso tem feito com que um índice de sofrimento muito grande tenha acontecido. Porque só quem que já presenciou ou que sofreu um ataque de pânico sabe o que é isso. Né? Sabe o que é isso. Então, não é uma doença moderna, não. Ela já existe há muito tempo. Né? Já foi descrito pelos antigos, os clássicos da psiquiatria, em especial Freud. Ele já descreveu uma paciente com ataque de pânico. Mas não tinha esse nome. Quando eu, por exemplo, fazia medicina, também não tinha esse nome. Eles falavam de neurose cardíaca, organoneurose. O nome de pânico, transtorno do pânico, veio dentro do CID-10, né? E do CID-9 também já com o aspecto de neurose e ansiedade. E veio mais no CID-10, mais descritivo na psiquiatria, a partir do CID-10, que se estudou mais o que é o transtorno do pânico. E o transtorno é a mesma coisa que a doença do pânico? É uma coisa que doença, uma coisa acima do pânico, mas o CID-10 dá como transtorno. Então nós seguimos o CID-10 como transtorno, né? Que não é necessariamente igual ao ataque de pânico. Jaider, como as fobias são desenvolvidas? Poderia nos dar exemplos de situações em que pacientes são afetados pelo pânico? E em que momentos pode ocorrer? Fobia não é necessariamente pânico, né? Fobias são, vamos dizer assim, são situações que o indivíduo tem específicas. O indivíduo pode ter fobia por elevador, fobia por animais,
por situações específicas. Toda vez que aquela situação aparece, a fobia vem junto. É diferente do ataque de pânico e do transtorno de pânico, né? Então, fobia. A fobia realmente se desenvolve a partir de uma exposição traumática. Né? Nós acreditamos também que a fobia tem uma origem espiritual. Que ela possa ter uma origem espiritual. Mas, geralmente, nós dizemos que a fobia desenvolve uma situação traumática na infância. Tá? Mas, isso é a fobia. Que também pode, o transtorno do pânico, como as fobias, podem também se mesclar junto com o transtorno do estresse pós-traumático. Que seria o quê? Que seria um transtorno de ansiedade, vinculado a fobias, a medos também, após um trauma específico qualquer. Por exemplo, o indivíduo foi assaltado, sofreu muito naquele assalto, e depois desenvolve uns flashes sobre aquele assalto, uma situação de ansiedade, de irritação, de medo, de evitação, por causa daquela situação. Esse é o transtorno de estresse pós-traumático. O pânico, né, como eu falei, o transtorno do pânico, ele eclode sem um fator externo, que seja o gatilho, vamos dizer. Diferente do ataque do pânico, que tem o fator externo. E quais são os sintomas da doença? O transtorno do pânico, ou o ataque de pânico, tem alguns sintomas que caracterizam esse estado. Primeiro, um ataque cardíaco. Quase todos têm um ataque cardíaco. Né? Eu já vi pacientes fazer 20 eletros num dia, em crise de pânico. 20 eletros. Porque é um ataque cardíaco, uma falta de ar, a boca fica seca, formigamentos, uma sensação de morte iminente. E interessante que o indivíduo fala que ele está irremediavelmente perdido, que ninguém vai poder ajudá-lo. Nós chamamos de um sintoma chamado de desrealização. É como se o indivíduo estivesse sonhando, como se aquilo não fosse real. E tem um outro que chama de despersonalização. Ele se sente longe dele mesmo, ele começa a estranhar o próprio corpo, estranhar a própria pessoa dele. Ele pode ter cefaleia, ele pode ter, e é muito comum, medo de enlouquecer. Medo de enlouquecer, medo de perder a capacidade, o domínio mental dele mesmo, de sair correndo, gritando. E esses sintomas todos aí são bastante importantes e drásticos para o indivíduo sentir aquilo, às vezes em praça pública, onde ele não pode sequer manifestar aquilo. Pode ser até uma situação que ele se sinta humilhado, né? Aí nós vamos entrar nisso aí depois. Vai entrar ainda. Isso aí, Então, diante de um sintoma desse, morte iminente, o indivíduo, medo de enlouquecer, coração disparando, não é isso? Formigamento pelo corpo todo, piroereção, todo arrepiado, angústia precordial, desrealização, aquele sentimento de estranheza da própria pessoa. Então, as pessoas que sofrem falam, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. E isso marca o indivíduo. E às vezes acontece do indivíduo ter esses sintomas, e esses sintomas depois desenvolverem uma situação que vai marcá-lo para a vida daí para frente. Daí a necessidade do tratamento adequado para o transtorno do pânico. As causas podem ser orgânicas, psicológicas, genéticas, podem ter origens espirituais? Pode. Na realidade, o transtorno do pânico ainda não tem vamos dizer assim, uma causa ainda clara, esclarecida. Já se tentou várias explicações, mas elas não resistem às críticas. Entendeu? Então não tem ainda um fator que fala isso, a causa do pânico é por causa desse problema. Não tem.
sabe que tem indivíduos propensos, né? Tem indivíduos que quando o indivíduo vai apresentar o transtorno do pânico, a gente, no consultório, quando você começa a fazer uma anamnese desse indivíduo e uma história de vida pregressa desde novo, você já nota alguma coisa que fala que deve ter uma ligação com a vida desse indivíduo desde criança. Entendeu? Você já nota que ele tem algumas características que justificam vamos dizer assim, algumas lacunas, algumas brechas no psiquismo dele que justifica um prognóstico. Você fala assim, você fazendo um estudo, você fala assim, essa pessoa já tinha alguma coisa antes, embora passasse desapercebido. Entendeu? Essas pessoas, né, têm uma organicidade, que a gente sabe que uma organicidade tem. Porque em algumas das pessoas que têm um transtorno do pânico, se você injeta alguma substância nela, desencadeia a síndrome do pânico. Em outras não. Então são pessoas, vocês pegam indivíduos normais que não tem a propensão, injeta a substância, não tem. Naquelas pessoas elas desenvolvem a crise, em 70% pode desenvolver a crise do pânico. Fatores psicológicos, nós achamos que eles podem, vamos dizer assim, ser coadjuvantes no processo. Mas não podemos falar que são fatores psicológicos. Que a causa exclusivamente foi um fator psicológico. Não podemos falar isso. E geneticamente, tem algum caso comprovado? Tem caso assim, por exemplo, não se isolou gene, mas eu digo assim, se você faz um trabalho de estatística e nota que na família de indivíduos que tem pânico, encontra-se mais indivíduos com pânico. Então, quer dizer, existe uma aferência indireta de que há um traço genérico sendo transmitido. Né? Há uma porcentagem maior do que na população comum. Então isso aí define que existe alguma coisa genética. Entendeu? E espiritual nós temos particularmente não é teoria nossa não. Nós pegamos nas obras espíritas a fala de alguns indivíduos que relataram as suas mortes e as suas angústias após as suas mortes e observamos que aquelas falas eram os sintomas de transtorno do pânico. Aquilo que ele teve no além-túmulo. Era sintomas, principalmente em 2 livros que me chamaram a atenção. Um em especial é Memórias de um Suicida, que o autor é o Camilo Castelo Branco. Ele é um autor descritivo muito bom, descreve o fenômeno com muita propriedade, com minúcias. E era aquilo que a gente observava, que os indivíduos relatavam quando estava tendo crise do pânico. E um livro do Divaldo, não sei, acho que Além da Morte, da Otília, não sei, agora não me recordo o nome, que ela também trabalhou na Casa do Caminho com o Divaldo e tinha um apego muito grande à filha e ao marido, e na hora de desencarnar, ela relutou em não desencarnar e não separar do corpo, e ela sentiu os mesmos sintomas, não na mesma extensão do Camilo, mas ela sentiu os mesmos sintomas. Então eu pude observar esses 2 sintomas e caracterizaram como sintomas de pânico no além-túmulo. Interessante, né? Então eu dentro dessa percepção, eu observei que, na minha visão, como o transtorno do pânico ele não tem uma nosologia clara, ele não tem uma etiologia clássica, nós em particular achamos que o transtorno do pânico ele é espiritual. E o que nós fizemos? Quando nós descobrimos essa coincidência de sintomas aqui e lá, nós pedimos a alguns amigos que trabalhavam com síndrome do pânico, que trabalhavam com regressão de memória, que pesquisassem para a gente. Encaminhamos alguns pacientes que tinham pânico, transtorno do pânico, e que nos relatasse a causa, que regredissem eles alguma causa que respondesse pela sintomatologia do presente.
Mas isso seria uma regressão a vidas passadas ou na mesma? A vidas passadas. A vidas passadas. A vidas passadas. Eles faziam um rastreamento, né? Porque geralmente a regressão de memória começa com um rastreamento. Você vai rastreando a fase infantil, vai aprofundando até chegar no útero, aí você empurra para trás e vê o que acontece. E interessante que todos tiveram mortes traumáticas. E dificuldade realmente em se desvencilhar do corpo físico depois que desencarnaram. Então o que eu deduzi? Eu deduzi o seguinte, que o indivíduo desencarna numa morte traumática e ele é trabalhado, recolhido no plano espiritual, entra numa outra faixa de trabalho. Aquilo fica como que em stand-by, fica aí aguardando. Quando ele volta para reencarnar outra vez, o que acontece? Ele vai ter um outro contato com a situação, com o corpo físico. Então, o que eu pude observar é o seguinte, que o transtorno do pânico, ele está mais vinculado ao duplo etérico. Porque é aquela energia que liga o corpo físico ao corpo espiritual. E é aquela energia que vivifica o corpo físico. Então, se ele teve uma morte traumática, ele teve uma ruptura abrupta desse duplo etérico. E na nossa visão é essa ruptura abrupta que leva o indivíduo a essa sintomatologia. Porque ele revive isso no além-túmulo e quando ele volta outra vez para a matriz orgânica para reencarnar, ele precisa de ter contato outra vez com o duplo etérico, o corpo espiritual dele. E ao entrar em contato com o duplo etérico na reencarnação, é como se ele ativasse outra vez aqueles processos de desencarne, porque a gente sabe o seguinte, que você recapitula, ao reencarnar, você recapitula toda a filogenia sua. E ao desencarnar, você faz aquela mesma, vamos dizer assim, aquela passagem panorâmica dos lances principais da sua vida. Por isso que o desencarne e a reencarnação são muito importantes na vida evolutiva do espírito. Na reencarnação, ele faz uma recapitulação de toda a filogenia dele. E no desencarne, ele faz uma visão panorâmica daquela reencarnação para talvez fixar na memória perispiritual dele. Então, são duas situações interessantes e importantes. Então, quando ele vai reencarnar outra vez, ele vai fazer a recapitulação da filogenia, ele vai acabar esbarrando outra vez naquela situação do fluido vital, do duplo etérico dele. E aonde deverá acionar aquele passado traumático que ele deixou essa vida. E pude observar também nas regressões de memória, os companheiros puderam observar para a gente, que guarda uma cronologia com a época do desencarne traumático. Ou seja, a bomba relógio é acionada justamente naquela época em que o indivíduo teve um desencarne traumático. E podemos observar também na regressão de memória que o desencarne traumático estava muito ligado a uma situação onde o indivíduo não teve uma inadimplência com o próprio físico, com a própria vida. Não é dizer assim, um indivíduo teve um acidente de carro, teve uma morte súbita e vai ter síndrome do pânico na outra encarnação. Não é isso que estou dizendo, não. Mas aqueles indivíduos que foram negligentes com a vida deles e que teve uma morte prematura, traumática, esses nós têm condições de trazer o clichê mental favorecendo uma encarnação posterior à doença do pânico. Quer dizer, se a abreviação do desencarne for motivado por essa negligência, descaso, aí pode gerar essa situação. A situação. Nesse aspecto. Porque gera uma questão de culpa, a questão de culpa, né? E quando o indivíduo está outra vez naquele mesmo palco, na mesma situação, a culpa geralmente volta, acionando as energias do duplo etérico que aciona a memória dele do passado. A outra causa espiritual que eu noto, em um paciente meu só de regressão de memória, uma mulher, ela tinha crise do pânico, não tão violentas, mas tinha a sintomatologia toda, porque a sintomatologia varia de grau, né? Mas ela tinha a sintomatologia do pânico, né? Mas a questão dela foi sofrimento nas zonas umbralinas. Ela descrevia os horrores que ela passou. Enquanto ela estava desencarnada, né? No umbral. No umbral. Essa foi só uma. Os outros todos
que o que eu fiz quando eu trabalhava com a regressão de memória e que eu pedi aos colegas psicólogos, psiquiatras que faziam regressão de memória, que fazem regressão de memória, para pesquisar para mim, todos encontraram a morte traumática. A morte traumática por inadimplência. E como é feito normalmente o tratamento dessa doença? Bom, o tratamento da doença, nós entendemos o seguinte: nós necessitamos, nesses casos mais graves, nós necessitamos da ajuda medicamentosa. Para nós é imprescindível a ajuda medicamentosa. Nós, às vezes, recebemos um paciente no consultório que vieram de outros profissionais, medicina alternativa, de homeopatia, né, que tentaram, né. Nós temos observado que quando o indivíduo tem realmente o transtorno do pânico, essas medicinas complementares, né, não é nem alternativa, não é certo, não, complementares, acho que todas podem trabalhar juntos e devem trabalhar juntas, elas por si só não conseguem resolver o problema. Aí então precisa da medicação. E nesses casos, nós temos observado que a medicação é o divisor de água nessa situação, para tirar o indivíduo daquele ciclo, né? Aí então depois, junto, né, pode entrar outros tipos de abordagem, a homeopática, a floral, a psicologia é muito importante, o trabalho psicológico, pode entrar a acupuntura, todos esses são coadjuvantes importantes. Mas nós observamos que esses pacientes, sem ajuda medicamentosa, eles não conseguem uma recuperação. Bom, a pessoa que tem a crise do pânico, o transtorno do pânico, está tendo aquele ataque, né, com aqueles sintomas todos que eu falei, rapidamente pede ajuda. E, geralmente são levados a pronto atendimentos. Chega no pronto atendimento, às vezes no percurso, porque é uma coisa interessante, assim, a doença, o ataque do pânico, tem de 10 a 30 minutos. Às vezes no percurso já está melhorando, chega lá todo suado, melhor. É de curta duração. De curta duração, né? Quando um ataque de pânico ele passa de meia hora, você tem que já procurar uma outra comorbidade, que é comum. Uma outra comorbidade. Então a pessoa chega lá no ponto de atendimento, já melhorando e abençoada, assustada, a família assustada, o médico chega, olha a pressão, olha o coração, não vê nada, tira o eletro, para tirar as dúvidas, não encontra nada, fala, isso é um problema emocional. Não tem nada aqui, não posso medicar, que eu não estou vendo nada aqui. Quando ele pega a pessoa na crise, ele olha, faz a ausculta, o coração está batendo mais rápido, olha a pressão está normal, e a pessoa está naquela angústia, ele faz um diazepam no músculo, um tranquilizante, a pessoa melhora, você bota lá na observação, a pessoa se melhora, fica tranquila, um pouco assim assustada, e fala, não vai dar não, isso é emocional, manda para casa. A pessoa chega em casa, se tiver infelicidade, tem um ataque na outra semana, corre outra vez para o médico, chega um ponto da equipe médica saber que a pessoa ela já vem outra vez, só que outra vez, naquele desespero todo, e isso vai constrangindo a pessoa e a família vai ficando assustada. O que está acontecendo com você? Você de repente está boa conversando e entra nessa crise? E alguns familiares ficam impacientes, mas outra vez, essa crise outra vez, isso não melhorou não? Isso não tem fim não? Entendeu como é que é? Já que vai cansando a família. E aquela pessoa vai ficando assim, vamos dizer, coagida. É aquilo que eu falei da humilhação. Da humilhação. Se sente humilhada. Aí quando ela começa, vai uma vez, vai duas, vai três, a família começa outra vez, começa a perder a paciência. Já vem você com o seu negócio outra vez. Aí ela se sente humilhada, você falou, constrangida. E não poder sentir. Desculpa a minha curiosidade, mas até que ponto se pode condenar um médico de um plantão, né, de emergência para tomar esse tipo de decisão num quadro de doença que ele também não é o especialista? Não, eu não estou condenando não, você tem razão. Você tem toda razão. Você tem toda razão. Estou querendo esclarecer, né? Você tem toda razão, porque ele tem seu objetivo. Se ele olha o coração, não tem nada, a pressão não tem nada, não vê nada com a pessoa. De repente a pessoa volta ao normal, como se não tivesse nada, fala assim, organicamente não é nada, porque se fosse alguma coisa, estaria progredindo. Se não está progredindo, porque ele é alguma coisa psicológica. Ele começa a conversar com a pessoa, não é emocional. Aí alguns passam lá um remédiozinho emocional. Porque, vamos supor, se fosse uma mãe de família ou um pai de família, por exemplo, se tem a crise dentro do trabalho dele, a primeira vez é inaceitável, mas a segunda, a terceira já começa a criar uma certa situação de animosidade no trabalho.
às vezes até de ironia no trabalho, né? Em casa a mesma coisa. Então, se vamos supor, uma mãe de família que leva os filhos na escola, faz supermercado, busca o filho na escola, que é diligente nas obrigações dela, começa a ter medo de sair à rua. Aí passa a não querer dirigir mais, passa a não querer sair à rua mais, ela que antes tutelava, passa a ser tutelada. Então o que acontece? Passa a evitar, nós chamamos de evitação, esquiva, passa a evitar a ir em supermercado, a ir em shopping, a ir em locais públicos. Então a vida dela começa a ter uma certa uma coartação na vida dela, começa a ficar, vamos dizer assim, começa a se encolher. Ela que antes era um ponto positivo dentro da casa, passa a ser um elemento de preocupação. E é interessante notar que o mais comum na transtorno do pânico é em jovem, em adulto jovem, o mais comum em adulto jovem, que joga com a teoria, morte prematura com muito fluido vital. É pouco comum a gente encontrar um idoso com síndrome do pânico. Quando você encontra um idoso, um indivíduo depois de 50 anos, depois de 50 não é idoso, mas depois de 50 anos com doença do pânico, com transtorno do pânico, você tem que fazer uma porção de exames nele para afastar uma outra causa, que pode ser hipertiroidismo, febroxistoma, doença de Addison, problema cardíaco. Você entendeu? Tem que afastar um desses problemas, problemas endócrinos, tem que afastar. Né? Em todos os casos você tem que afastar, mas nesse caso, quando o indivíduo já está numa idade que não é comum em doença do transtorno do pânico, você tem que ter mais cuidado com uma comorbidade ou um outro problema que está acontecendo e que está desencadeando o problema. Né? Mas o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai perdendo a graça com a vida, vai ficando triste. E é muito comum síndrome do pânico e depressão, são duas comorbidades que costumam aparecerem juntas. A pessoa vai perdendo aquela graciosidade com a vida, a espontaneidade, vai se tornando triste, acabrunhada, temerosa. Isso aí em tudo na sua vida. Se é no serviço, ele passa a ficar muito limitado. Eu já vi paciente, por exemplo, que não aceitaram a promoção porque nessa promoção, tinha que sair de um setor e comandar um setor maior. Ele não aceitou a promoção. Eu tive outros que não aceitaram, por exemplo, trabalhava no terceiro andar, tinha que ir para o 10º. Ele falou, não vou de jeito nenhum, porque se eu tiver uma crise lá no 10º, até descer lá embaixo, já morri. Então, conclusão, ele não aceitou a promoção e pediu demissão. Entendeu? Quer dizer, num cargo melhor, isso aí, quer dizer, atrapalhou ele no emprego, como atrapalha muitos dos empregos. Então começa a ter uma queda da autoestima. Da autoestima, tem uma queda social, porque ele começa a ter perdas financeiras. Não é uma queda, vamos dizer assim, na própria interação familiar. Ele passa a não querer, às vezes, passear, a pessoa passa a não querer passear mais, viajar, porque se eu tiver passar mal lá onde eu estou viajando, como é que vai ser esse ocorrido lá? Você está vendo como vai limitando? Vai empurrando o indivíduo para dentro da casa dele. E se deixar até para dentro do quarto. O transtorno do pânico, ele não é simplesmente aqueles transtornos momentâneos, não. São as consequências que ele tem repercussões familiares, sociais, profissionais. E às vezes por muito tempo, né? Às vezes você vê pessoas que estão tendo crises há muito tempo e não procuram ajuda. Não procura ajuda, porque já quando procurou lá nos pontos de atendimento, já falaram que é psicológico, e psicológico para eles é uma coisa assim muito medonha, sabe? Sente como se fosse uma falha, uma fraqueza, sente vergonha de ter aquele problema, entendeu? Então esconde, às vezes tem a síndrome do pânico escondido dentro do quarto, usa medicamento para tomar, sai sozinho para a rua para poder procurar socorro, porque já não fala com a família mais, que a família está cansada, e passa a sofrer sozinho. Então, aparentemente, pode pensar, é uma coisa que acontece pronto, não. Tem o desenrolar dessa situação, que é tão drástico ou mais drástico que a própria doença do pânico. O tratamento, basicamente, ele seria medicamentoso, importantíssimo, por um período, importantíssimo. Aí nós como psiquiatra pedimos ajuda a psicólogos, pedimos ajuda a toda a medicina complementar, né? Então o que acontece? Nós pedimos ajuda a outros colegas também, em especial a psicoterapia.
Né? Se possível, encaminhamos para a regressão de memória, que é muito importante. Achamos muito bom. Quando o indivíduo tem estrutura para isso, nós achamos bom. Né? Mas é imprescindível que o indivíduo use a medicação. E esse tratamento a gente faz em torno de um ano. Depois de um ano, nas primeiras crises, a gente reduz o medicamento e tira o medicamento durante um ano. Se o indivíduo tiver crises posteriores, a gente introduz um remédio, e tem muitos casos que é aconselhável não tirar o remédio mais. Porque a vida do indivíduo torna sua vida muito sofrida. Após cada crise, as cicatrizes de ostracismo que vai entrando nele, vai fazendo com que a vida de relação dessa pessoa vai deteriorando. Né? E isso aí abre porta para muitas coisas. Para outras enfermidades, para depressão e até mesmo para o autoextermínio. Você falou bastante a respeito de regressão de memória, regressão à vida passada. Nós sabemos que até um tempo atrás isso estava se transformando até num modismo social. Né? Muitas pessoas estavam querendo partir para a regressão por curiosidade, para saber quem elas foram em outras vidas, né? Isso chegou a se tornar uma febre uns anos atrás, né? Então eu gostaria da sua opinião profissional, né, no caso, a sua experiência, sobre esse método de tratamento, né, e por quem e quando ele deve ser conduzido. Em que situações e quem deve fazer esse tipo de coisa. Ele tem que ser bem indicado para ser efetivo, né? Ele tem que ser bem indicado. Nós indicamos esse tratamento para transtorno do pânico, para dores que às vezes resistem à farmacoterapia, ao tratamento convencional. Indicamos para algumas fobias específicas, né? E geralmente existem contraindicações, porque a pessoa tem que ter um psiquismo, vamos dizer assim, bem estruturado para resistir a uma imersão no passado. Porque senão ele pode ir ficar lá. Então isso não pode ser uma panaceia. A regressão de memória não é uma panaceia. E deve ser feito por profissionais qualificados. Que o grande problema é o seguinte, que nós entendemos, é que muitas pessoas vinculadas à doutrina espírita achavam que por entender teoricamente de reencarnação, podia entrar nessa área e ir fazendo regressão de memória. Até o próprio Chico Xavier e o Divaldo já falaram sobre isso. Tem um parecer do Emmanuel, né? Contrário a atitudes desse tipo de forma irresponsável, para curiosidade. Ele fala para curiosidade, né? Não para tratamento, para curiosidade, né? Ele alerta para isso. E realmente um profissional idôneo, ele não faz regressão de memória para curiosidade, não. Ele faz objetivando um sintoma que está atrapalhando a vida da pessoa. Você entendeu? Perfeito. Quem faz regressão de memória para ver se o foi um rei ou quem foi, geralmente as pessoas querem ver se foi um rei ou um príncipe, né? Na realidade, eu contei mais mendigo do que rei e príncipe. Aliás, não contei nenhum rei. Complica mais, né, gente? Eu encontrei pessoas complicadas. Nós temos, até do nosso conhecimento, um testemunho nosso, né? Um caso de desagregação familiar, porque pai, mãe e adolescentes, que eram, né, os filhos, fizeram a regressão, nesse caso do modismo da curiosidade, e isso alterou o psiquismo da filha. Família, né? Não. Está contraindicado. Nessa situação, né? A regressão de memória só é indicada em casos específicos, em casos médicos, psicológicos específicos, onde você vê que você vai adquirir um benefício. Curiosidade, não. E você acha que é possível relacionar ou mesmo diferenciar um processo obsessivo com a doença do pânico? Existe ligação ou diferenciação entre elas? Tem. Nós podemos dizer o seguinte: o transtorno do pânico, ele tem alguns sintomas característicos. Quando o indivíduo repete aqueles sintomas numa população, ou o indivíduo repete aqueles sintomas, dificilmente você vai falar que aquilo é uma obsessão. Não acredito. O que pode acontecer é que o transtorno do pânico pode ter se desencadeado por um processo obsessivo. Mas o indivíduo, para poder apresentar aqueles sintomas, todos, ou alguns daqueles sintomas chaves, ele tem que ter um terreno. Ele tem que ter um terreno. Porque senão nós teríamos as crises, as
o dito transtorno do pânico já há muito tempo, porque a obsessão existe desde que o mundo é o mundo. Não é? Desde que o mundo é o mundo tem obsessão. Ou seja, a obsessão pode até desencadear, mas ela sustentar... pode estar presente. Pode estar presente, mas não é a causa. Não é a causa primeira, não. A causa primeira são as dificuldades pessoais, no nosso entendimento, da pessoa. Ou seja, uma pessoa durante um ataque de pânico, ele pode ter agregado uma influenciação espiritual. Mas não quer dizer que a influenciação espiritual é o fator principal. Ô Jader, é possível identificar a doença do pânico em um familiar ou um amigo? Como essa pessoa, se a gente conseguir identificar, ela deve ser tratada por nós? É possível sim. Você observando aqueles sintomas, né, principalmente o medo de enlouquecer, o sentimento de morte iminente, o desespero que o indivíduo fica nele. Ele fica num desespero muito grande. Quando você vê uma pessoa tendo uma crise, você tem dó. Você tem dó de viver naquela crise. Você pode identificar. Geralmente você não vai identificar, você vai levar para correr para o médico. Porque você pode estar achando que é um ataque do coração. Né? Mas lá é que você vai ver. Né? Mas depois que a pessoa tem crise repetida, você fala, não, isso aí está tendo um transtorno do pânico. Já passou por aquilo e não adianta. Adiantou, você já conhece. Agora, o que nós sentimos é o seguinte, a pessoa que está tendo um transtorno do pânico tem que ser tratada com muita compreensão e carinho. Porque já ensina uma pessoa que está sofrendo. Você entendeu? Não adianta xingar, brigar, isso não resolve. Não vai resolver. Não vai agregar as dificuldades dela uma outra, que é a intolerância, a incompreensão. Não adianta ficar xingando, né? Não adianta ficar brigando, não adianta. Pelo contrário, vai atrapalhar mais, vai piorar o desenvolvimento de um tratamento, de uma remissão dos sintomas. Então é a hora boa de praticar a caridade, a paciência. A paciência, é isso mesmo. O sentimento de fraternidade. E há cura para a doença do pânico? Uma série em psiquiatria, nós não falamos em cura, falamos em controle, remissão de sintomas. Você entendeu? Melhora de sintomas. Por que nós não falamos em cura em psiquiatria? Porque nós estamos mexendo com a finesse do indivíduo, que é a psique dele. E a psique, ela tem possibilidades, nós estamos muito longe de avaliar e até, vamos dizer assim, de prever uma resposta. Eu mesmo já tive situações que eu achei que eram situações perdidas e de repente o paciente emerge da situação, a cavaleiro dela, e passa a ter uma vida praticamente normal. Você entendeu? Por quê? Existe uma série de situação, além da própria mente do indivíduo, da participação vamos dizer, afetiva daqueles que estão ligados ao indivíduo, da participação divina na vida do indivíduo, que nós não temos como aquilatar. Então nós não falamos de cura, falamos de controle, de remissão das doenças psiquiátricas. Você entendeu? Porque você está mexendo com o espírito. Quando você fala em mente, você fala com o espírito. Sim. E o espírito viajou da eternidade. E a existência atual é um close da eternidade, da vida que ele... Porque a minha pergunta foi pergunta do leigo. Né? Eu falei de cura para saber se uma pessoa que emergiu, né, de uma doença de pânico, de um ataque de pânico, ela tem a possibilidade, a partir de um certo momento, ela voltar a ter a vida normal sem aqueles sintomas. Tem. Por isso nós falamos em remissão. Quando nós falamos em remissão, quer dizer o seguinte, que ela volta a ser normal. Volta a ser normal. Né? É isso que é remissão. Melhora é quando os sintomas, vamos supor, melhora em 70%, 80%, 60%, mas ela já tem uma vida tida, entre aspas, como se fosse normal, mas ainda ela sente alguma coisa, no fim não chegou, não encaixou. Quando falamos em remissão, a pessoa, não, estou hoje como era antes de ter a crise. Entendeu? Aí, quando a pessoa tem remissão, a possibilidade dela não ter outra crise é maior. Quando ela melhora, mas não tem a remissão, a possibilidade de uma outra crise é maior. Você acha que o espiritismo pode auxiliar o paciente com doença de pânico? Pode, ó. O espiritismo, como qualquer religião, como qualquer acolhimento religioso. O espiritismo pode sim, porque vamos falar na questão obsessiva. O espiritismo abre uma janela muito grande. Vamos supor que você esteja sendo coagido através de uma obsessão a revivenciar
situações no seu último desencarne, ou que você ainda tem tendências nela que estão te levando a ter essa crise do pânico. Ele abre para você uma janela muito grande de tratamento. Não é isso? Muito grande. Mas também abre outra janela, que é a janela da sua transformação pessoal. Porque quando o indivíduo está tendo uma crise do pânico, ou qualquer sintoma psiquiátrico, ou mesmo orgânico, é a vida, o corpo dizendo para ele que aquele não é o melhor caminho que ele está tomando, não. Que ele precisa, talvez, ficar atento para outros caminhos que levem ele à saúde, a uma vida psíquica, a vida emocional mais saudável. A doença, na realidade, ela é um caminho para dizer a você, para dizer a nós, que aquele não é o melhor. Que se está desaguando em patologias, é só que o caminho não é o melhor. É um alerta para mudanças, para transformações. Qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Né? Por isso que tem muitas correntes que falam assim, a enfermidade não é problema, é solução. Se você tiver olhos de enxergar, de ver, a enfermidade é solução, não é problema. Se você souber ouvir o que o seu corpo, o que a sua mente está te falando. Bom, e quando vem um entrevistado aqui e entra em pânico na hora de responder as perguntas, como é que a gente trata ele? Não é pânico, não. É crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Porque se fosse pânico, ele não dava entrevista de jeito nenhum. Olha, então nós agradecemos aqui a presença do nosso querido Jaider, nos esclareceu bastante a respeito do transtorno do pânico, né? E que esperamos que essas suas explicações possam alcançar bastantes lares, né? Onde as pessoas estejam passando com problemas dessa ordem. Então, te devolvo a palavra para o seu encerramento. Não, nós que agradecemos a oportunidade da participação, de sempre ter sido útil, né? De ter sido útil, e esperamos que o programa continue abrindo essas janelas de esclarecimento para tantas pessoas que estão sofrendo, né? Em especial os transtornos mentais, que são os que levam, vamos dizer assim, ao maior sofrimento, muito maior que os transtornos orgânicos. A doença do pânico, o transtorno do pânico, é uma enfermidade que merece um tratamento, um carinho, uma atenção especial, porque a dor ali é muito grande. Ok, Jaider, muito obrigado, viu? Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!